matéria que eu trago agora é da ABC News, tá? ABC News, matéria primeira foi da CBS News, agora a matéria é da ABC News. Matéria da ABC News também vai preocupar, porque ela está dizendo que esse agente causador do Rio Nilo, vocês já ouviram falar no agente causador do Rio Nilo, do lado do Ocidente? Esse agente causador lá do Rio Nilo já foi relatado em 33 estados norte-americanos. E aí você fala assim, poxa, peraí. Primeiro você falou que várias cidades de Massachusetts, incluindo a cidade de Douglas, Sutton, Webster, estavam tendo esses insetos aí, passando esse negócio aí dos cavalos, né? E sim, estado de Massachusetts, falamos sobre 4 cidades, Oxford, Douglas, Sutton e Webster. Agora nós estamos falando sobre 33 dos 50 estados norte-americanos. É coisa pra caramba, tá? Se você pensar 33 de 50, é bem mais do que a metade. E em 33 estados norte-americanos está acontecendo essa enfermidade aí relacionada ao agente causador que vem lá do Rio Nilo. E é claro que o número 33 é curioso nesse sentido, né? Em resposta a essa situação, áreas públicas ao ar livre foram fechadas e as pessoas foram convidadas a voluntariamente ficar dentro das suas casas, ok? Então, olha só que situação estranha, tá? E aí, eles estão planejando pedir para todo mundo ficar dentro de casa e passar com aviões jogando ali um remedinho para poder resolver essa situação. Ou seja, uma situação muito estranha, nesse caso entomológica, né? Entomológica. A Mônica aí está falando dos conflitos, né, de natureza da biologia, mas não é exatamente esse o nome. Eu vou falar para vocês o nome correto. E o nome correto do termo vai fazer a sua mente se abrir. Hoje eu vou falar coisas aqui para você que a sua mente vai subir de nível, que você vai olhar para o mundo de uma forma completamente diferente. Coisas que a gente já falou aqui diversas vezes, mas que eu vou relembrar vocês para você entender o que está acontecendo. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui assistiu a minha última participação lá no Flow Podcast com o Guilherme Freire e o Igor 3K? Nessa conversa que nós tivemos lá no Flow Podcast, a última, em um determinado momento o Igor perguntou assim para mim, mas e isso aí que você está falando é em tempo de conflito, mas a gente não está em conflito, né? Aí eu falei, quem disse que a gente não está? Sempre é conflito, ok? Sempre está acontecendo um conflito. Sempre há um conflito acontecendo. Ele pode não ser explícito, mas ele está acontecendo ali de forma implícita, de forma não tradicional, de forma híbrida, de forma não convencional. Aquilo que se chama conflito de 4ª geração, de 5ª geração, tá certo? Então, o que eu expliquei lá é um insight para você sempre pensar nisso, ok, pessoal? Sempre há conflito, só muda a intensidade, se ele é quente ou se ele é mais frio, se ele é direto, se ele é indireto, se ele é por procuração, se ele é diretamente, se ele envolve o aspecto cibernético ou não envolve, e por aí vai. Sempre existe um conflito acontecendo, ok? Enquanto não está tendo conflito, o que eles fazem? Eles tentam enfraquecer o oponente. Tem sempre uma jogada de poder acontecendo. Sempre. Perfeito? Agora preste muita atenção. As maneiras mais requintadas de conflito hoje são aqueles tipos de conflito que você não consegue estabelecer 2 coisas muito importantes no direito para você poder culpar alguém de alguma coisa. São 2 elementos. Diz aí para mim, você que manja de direito, quais são as 2 coisas que precisam ser descobertas para que uma pessoa realmente vá parar no chilindró? Tem 2 elementos aí que precisam estar presentes, tá? O Lucas botou culpa e nexo causal. Não só isso. Natan botou prova. É mais um pouco do que isso, tá? É mais do que isso. Carlos está falando ônus da prova. Pera aí, alguém acertou aqui. Aidil Bezerra. Nota 10 para ela, tá? Carla falou só um pedaço. Lucas está falando prova. A galera está falando motivo, fatos e testemunha, né? Porque, pessoal, ó,
aqui no YouTube só a Edil falou certo. Autoria e materialidade, tá? Aqui a Resenhas da Mandy também acertou agora. Autoria e materialidade. Para você mandar alguém para o Chilindró, você tem que ter os elementos que comprovem a autoria, ou seja, quem fez, e a materialidade que comprovem o que foi feito. Você tem que provar quem fez e o que foi feito, ok? Então, para que alguém vá para o Chilindró, você precisa ter os elementos de autoria e de materialidade. Dentro dos conflitos internacionais, dentro do universo dos conflitos globais, eles sabem disso também. Existe um fórum internacional onde os delitos internacionais são analisados. Então, na hora de iniciar um conflito, um país também tem que tomar cuidado, porque ele pode incorrer em delitos e, incorrendo em delitos, aí tem, se tiver autoria e materialidade, ele vai ter que pagar por isso, ok? Então, nos conflitos contemporâneos, se a gente fala nas teorias, nas doutrinas contemporâneas dos conflitos, eles desenvolveram novas estratégias para que eles consigam fazer as coisas, mas sem deixar pistas de autoria e de materialidade dentro do universo dos conflitos internacionais, perfeito? Para que o Fórum Internacional não venha para cima deles ali reclamando. Então, muito mais eficiente, muito mais seguro, muito mais protegido para um país em vez de mandar projéteis para cima do outro país, mandar os seus homens para o outro país, muito mais eficiente é eles fazerem o quê? Eles fazerem um conflito indireto, um conflito subliminar, um conflito imperceptível, um conflito não detectável, um conflito que não deixa elementos de autoria e de materialidade, perfeito? É exatamente por isso que a galera estava usando aquele aplicativo lá, aquele aplicativo de comunicação que você sabe muito bem, de um cara lá de Moscou, que foi parar lá na França, enquadrar o cara na França, né? Você lembra desse aplicativo? Esse aplicativo aí, que o dono aí lá de Moscou, ele foi enquadrado lá na França, era um instrumento que se usava nos conflitos internacionais para evitar a identificação da autoria e da materialidade, porque este é um aplicativo que tem criptografia de ponta a ponta, perfeito? E você sabe, eu já falei isso para vocês aqui, o dono desse aplicativo, na verdade eu falei lá na Arca, né? Vou dar só uma palhinha aqui para você. O dono desse aplicativo foi para o Chilindró porque ele não quis dar acesso aos governos internacionais, aos aplicativos, para os aplicativos terem uma portinha ali para entrar e ficar olhando o que está todo mundo conversando para tentar ver o que os seus oponentes estão combinando, perfeito? Então, aí você pode perguntar, peraí, por que o dono desse aplicativo lá, aquele cara lá de Moscou, ele foi para o Chilindró lá na França e o dono do WhatsApp não foi para o Chilindró? Porque o dono do WhatsApp liberou uma portinha de entrada para as agências de inteligência entrarem ali e ficar olhando o que está todo mundo conversando, ok? Inclusive, ele admitiu isso nessa semana, numa carta aberta para todas as pessoas, dizendo que a atual gestão dos Estados Unidos pediu para que ele fizesse isso. Ele aproveitou, né, como o Lucas Oliveira está falando, Marquinho aproveitou que deu ruim lá para o seu concorrente lá de Moscou, que foi enquadrado no Chilindró, e aí ele aproveitou e falou, olha, me pediram para fazer isso, eu fiz, mas eu acho errado, tá bom? Eu acho errado isso aí, beleza? Então, queridos, hoje é muito mais benéfico para um país iniciar um conflito ou realizar um conflito sem que ele seja identificado na sua autoria e na materialidade, beleza? Então, preste muita atenção. Hoje, a gente, por causa disso, fala sobre conflito não linear, a gente fala sobre conflito não convencional, a gente fala sobre conflito de quinta geração, a gente fala sobre movimentos coloridos, a gente fala sobre esse tipo de coisa, a gente fala sobre conflitos cibernéticos, conflitos eletrônicos, conflitos comerciais, conflitos jurídicos, são conflitos em várias outras instâncias, né? Os Estados Unidos, Moscou, os grandes países, eles interagem em conflitos com os seus oponentes
muitas vezes com esse tipo de meio alternativo, que não traz elemento de autoria e de materialidade, tá? Muito obrigado aí pelo apoio do Multiverso Cristão, e ele tá perguntando o que eu acho da visita lá do oficial lá de Tel Aviv ao Monte do Templo. Então, eles já estão querendo ali, né, fazer valer a reconstrução ou a construção do terceiro templo. Vamos ficar de olho porque isso aí tem desdobramentos escatológicos no sentido de desdobramentos bíblicos, desdobramentos do final dos tempos.